Vamos fazer uma linha histórico-literária? Eu vou fazer 2 linhas. Qual é o primeiro período literário que nós vimos? Desde o começo da humanidade, manifestação artística. Seja pólvora. Qual foi o primeiro período literário? Classicismo? Antes do classicismo. As cantigas, paralelismo, refrão. Trovadorismo? Exato. Trovadorismo. Depois do trovadorismo. Aí é o classicismo? Antes do classicismo. Na verdade, é um período de transição agora, do trovadorismo para o classicismo, o renascimento cultural. Homem ao centro. O humanismo. Humanismo. Depois. Classicismo. Exato. Depois, descobriram o Brasil. Quinhentismo. Primeiro período literário brasileiro. Barroco. Não faço. Barroco. Ixi. Vamos ver se vai caber aqui. Barroco. Depois. Período que se deu da Inconfidência Mineira, os Inconfidentes eram autores. Que nós estudamos por último. Romantismo? Antes. Arcadismo? Arcadismo. E aí, todos esses períodos, agora eu vou chegar no ponto que eu preciso, pessoal. Todos esses períodos, trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, exceto o quinhentismo, né, que não teve na Europa, foi unicamente no Brasil, todos eles vão ter um destaque maior na poesia. Até agora, a gente não encontrou, nós não encontramos prosa. Nós tivemos no humanismo teatro português, o Alto da Barca do Inferno, mas nós não tivemos a prosa, textos, romances, contos, crônicas, não apareceram. E aí, aqui, nós vamos começar um período literário chamado romantismo. O romantismo, ele vai vir com uma estética diferente, porque ele vai ter a poesia, que nós já estamos acostumados, só que ele vai ter também a prosa. Então, vai ser uma inovação, vai ser algo novo. Isso é o que a gente vai... romantismo. É o que nós vamos precisar saber de base agora. Na prosa. Por que isso vai mudar alguma coisa? Porque até então, no trovadorismo, no humanismo, no classicismo, a poesia, a literatura, a arte, era para quem? Era para a corte, era só para a alta sociedade, era para a corte, ou para a igreja, ou para o clero. Só esses dois tinham acesso. Quando chegou no barroco, no arcadismo, continuamos a poesia a ser para a corte.
Então, a arte era algo muito limitado, a arte era algo para poucas pessoas. Não era acessível, ela não era aberta ao público. E aí, com a contextualização histórica, que é o que nós vamos ver agora, essa arte ela vai ganhar uma amplitude um pouco maior. E vai surgir um público novo, um público-alvo novo, muito importante, chamado mulher. Aqui é o começo da leitura feminina. As mulheres vão passar a ser público-alvo. As obras, então, passam a ser voltadas a ela. Houve muita mudança. Porque até então, a mulher enaltecida, a mulher só era o objeto de obra. Agora, o objeto de obra continua sendo a mulher, só que o público-alvo também é a mulher. Tá? Então, o foco central da diferença entre esses períodos literários é esse. A mulher, ela não passa apenas a ser só enaltecida. Agora, ela passa a ser foco. As obras são direcionadas também a ela. Tem algumas obras bastante conhecidas de vocês que pertencem a essa contextualização. Orgulho e Preconceito, por exemplo. Alguém já leu ou já assistiu ao filme? Eu já li. Já leu? É dessa obra, dessa época. Então, vamos lá. O romantismo, assim como o barroco, não é um período apenas literário, é um período da arte. Então, nós vamos ter a arte barroca, a arte romântica, a pintura romântica, tá? Não é apenas um período literário. E se iniciou na Europa. O foco central do romantismo é na Europa. A contextualização histórica da Europa vai influenciar diretamente o Brasil. Tá? Agora nós vamos ter que ter uma ligação assim, com o romantismo na França, que perpassa por Portugal e chega no Brasil, porque o Brasil é colônia de Portugal. Só que o Brasil vai se tornar independente. Nessa época, como o Brasil vai se tornar independente, a poesia vai ser voltada a essa independência, essa contextualização vai influenciar, e como o Brasil vai se tornar independente, mas ainda é uma colonização, a família real portuguesa chega ao Brasil. Então, a nossa contextualização histórica é extremamente interligada de Portugal ainda, tá? Então, nesse momento aqui, ainda nós vamos estudar o romantismo europeu, pelo menos essa contextualização, não entrar a fundo. Gente, deixa eu abrir. Maria Lúcia, Oi. o arcaísmo vem depois do barroco? O arcadismo vem depois do barroco. É assim. O barroco, ele acontece mais na Bahia, né? Porque foi logo depois eu falo assim, quase um século, né? Mas o processo lá é um pouco mais demorado. Logo depois do descobrimento, o achamento do Brasil. Então, ele aconteceu mais na Bahia. Depois foi no ciclo do ouro, em Minas Gerais. Então, é como se descesse aqui para Minas Gerais o foco do Brasil. Então, os inconfidentes, eles começaram a produzir, né, a fim de criticar o governo de forma indireta. Então, a poesia, as cartas chilenas que vão ser destacadas aqui no arcadismo, a exaltação da natureza, tá? A questão do arcadismo. Acho que entrar só agora, Maria Lúcia. Ok, Luiz. Maria Lúcia, a Isabela pediu para avisar que a energia dela caiu, aí quando voltar ela vai entrar de volta. Tá, daqui a pouco eu faço chamada e vocês me falam, porque aí eu anoto. Então, vamos lá. Então, o romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. Começa no século XVIII e vai para o século XIX. Gente, observem que agora, da mudança de um período literário para outro, precisa de um tempo um pouco maior. Então, nós vamos gastar por volta de um século. Agora vai começar a diminuir, agora vai passar a ser quase um século. Então, no século XIX, ele chega no Brasil. Já no final do século XIX, a gente já começa a mudar um pouquinho a nossa estética aqui, tá? Então,
nessa época, o romantismo ele ainda vai ser um período muito extenso, né? Que é um período cultural, artístico, literário como um todo. Vamos observar a pintura. A pintura é bem parecida nas questões do arcadismo, quanto à exaltação da natureza, quanto aos detalhes, quanto aos aspectos naturais. Só que o arcadismo vai se prender mais ao bucolismo, ao viver o hoje, ao aproveitar o presente, a viver no campo, a vida no campo. Por sua vez, o romantismo vai aproveitar também a natureza, só que a natureza, nós somos pertencentes à natureza. Então, observem aqui que eles não estão somente exaltando a natureza, eles estão vivendo a natureza, tá? A natureza também vai ser presente e a natureza, ela é de certa forma mais palpável. No romantismo, ela é romantizada, idealizada, perfeita, sonhada, né? O romantismo é todo focado, o arcadismo é todo focado naquela delicadeza da natureza. Aqui no romantismo, ela é mais palpável, ela é mais real. Uma das partes mais importantes do romantismo. A gente precisa entender, para entender a contextualização mundial, para entender a contextualização nacional. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, mas isso aqui é importantíssimo. Só para a gente compreender, tá? Não é algo que vai ser cobrado, até porque ele vai ser cobrado na história, não na literatura. Mas é para nós entendermos. Primeira coisa, para agora um pouquinho, presta atenção em mim, gente. Primeira coisa, na Europa, mais especificamente na França, houve a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Vou só dar uma pincelada. A Revolução Francesa é também chamada de Revolução Burguesa. Então, nós temos o clero e a nobreza, e embaixo nós tínhamos 3 classes, o clero e a nobreza igual, né, na mesma classe, e depois nós tínhamos os pagadores de impostos, que eram os bancários, eram os burgueses, todas as outras pessoas não pertencentes nem ao clero nem à nobreza. Essa classe, então, clero, nobreza 1 e a classe de baixo, a burguesia. Essa classe, ela resolveu se revoltar a essa questão de pagar impostos, porque os da primeira classe, da segunda classe, não pagavam impostos. Então, a burguesia, os trabalhadores, os bancários, os empresários, né, os artesãos, eles fizeram uma revolta para ir contra esse aspecto de pagar os impostos. Então, a Revolução Francesa é chamada Revolução da Burguesia, Revolução Burguesa, na qual essa classe que estava embaixo, que é a burguesia, conseguiu se ascender. Ela conseguiu uma ascensão. E essa ascensão da burguesia fez com que gerasse uma nova forma de pensar das pessoas. Para o campo das artes, o que essa ascensão da burguesia representou? Representou um novo pensamento, porque nós tínhamos os liberalistas contra os absolutistas. Então, os liberalistas ganharam a divisão de impostos para todos. Então, a burguesia teve a sua ascensão. Como a burguesia teve a sua ascensão, ou seja, adquiriu mais direitos, né, não só obrigações de pagar os impostos, mas adquiriu mais direitos, o pensamento das pessoas também modificou. Uma classe, foi como se surgisse uma nova classe social chamada burguesia. Na verdade, não foi o surgimento, mas foi a ascensão dela. E aí, a partir daí também, houve a Revolução Industrial, né? A grande mudança na indústria têxtil e férrea, a qual fez gerar capitalismo. Então, aqui, a questão, nós vamos surgir com o capitalismo, o dinheiro, fazer girar o dinheiro para conseguir um poder aquisitivo maior. Agora, o que isso tem a ver conosco aqui no Brasil? Com a Revolução Francesa, com a aquisição de novos produtos, a expansão marítima começou a ter um acesso melhor.
com a Revolução Industrial, na indústria férrea, a tecnologia foi melhorando. E aí, a compra de produtos em outros países ficou mais fácil. Só que Portugal, então, era a favor da Inglaterra. Portugal, então, fechou seus portos para a França. E a França estava buscando a expansão. A França buscava expandir o seu mercado. Buscava ir nos países vizinhos novos produtos para vender esses produtos para os países e adquirir produtos diferentes para o seu país. Só que aí nós tivemos as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, então, resolveu invadir Portugal. Porque Napoleão Bonaparte queria chegar ao mercado português. Porque a França era contra a Inglaterra. O que aconteceu? Napoleão Bonaparte, então, programou de invadir Portugal. Só que o rei de Portugal não conseguiu artimanhas para sustentar Napoleão Bonaparte. O que ele fez? Juntou toda a sua tropa, vamos partir para o Brasil. Porque o Brasil é o nosso país colônia mais distante da Europa que nós temos. Então, com a Revolução Industrial, o crescimento das expansões marítimas e da produção, da troca de produtos, houve as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, então, foi invadir Portugal e a família real veio para o Brasil com cerca de 10.000 pessoas, em uma grande expedição. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, nós vamos chegar na nossa contextualização, que vai ser o principal para nós aqui no romantismo. Com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, Portugal, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom João VI, ele ficou comandando Brasil e Portugal. Ele comandava os dois países. Ele, então, ele tinha... Claro que Portugal ficou num sentimento desdeixado de um país sem rei, porque eles ficaram aqui no Brasil. Só que eles estavam ameaçando, então, tomar o trono de Dom João VI. O que Dom João VI fez? Dom Pedro I fica no Brasil, toma conta do Brasil, que eu vou tomar conta lá de Portugal. E foi para Portugal. Só que Dom João VI morreu. Após 4 anos, ele morreu. Quando ele morre, de quem que é o trono? Do Dom Pedro I, que já tomava conta no Brasil. Aí, o que o Dom Pedro I fez? Eu vou tomar conta dos dois países, igual meu pai fez. Só que o seu irmão, ele mandou, então, a sua filha ir tomar conta de Portugal. Só que o seu irmão, Dom Miguel, não aceitou essa situação. Então, houve uma guerra entre os dois irmãos. E aí, essa guerra entre os dois irmãos, uma revolta entre os dois irmãos, Dom Pedro venceu. E ele, então, o que ele fez para não perder o trono? Aqui, proclamou a independência do Brasil. Eu devolvo o Brasil para o Brasil e vou tomar conta do meu trono lá em Portugal. Por isso é que gerou a independência do Brasil aqui para nós em 1822. Tá vendo que esse processo foi de 1808 a 1822, não foi um processo tão longo assim. Né? 18, 19, 21, 22, 14 anos, não foi um processo tão longo. Então, Dom Pedro proclamou a independência e foi tomar conta do seu trono em Portugal. E aí, para nós, essa independência, o Brasil, como que ficaram os brasileiros? O sentimento cheio, né? A minha pátria amada Brasil. Porque o Brasil agora é nosso, a gente não é mais da Europa. Então, o sentimento ufanista, o sentimento patriótico, o sentimento de amor à pátria, esteve muito presente aqui para nós, tá? E nós vamos ter referência direta no romantismo português, porque lá, Portugal ficou um país desdeixado, sem dono, sem lei, sem chefe, que seria o rei Dom João VI, tá? Então, a contextualização principal é essa. Final do romantismo, no século XIX, nós tivemos a independência do Brasil. Gravem essa data, 1822. Daqui a pouco nós vamos precisar dela de novo.
Essa contextualização tá tranquilo? Então, nós tivemos a ascensão da burguesia, um novo público leitor se formou. A mulher adquiriu o direito de ser alfabetizada, a burguesia, então, se ascendeu. Quando ela se acende, quando ela se exalta, ela começa a ser leitora, ela começa a participar da arte. E como ela começa a participar da arte, a literatura agora vai ser sobre as mulheres e para as mulheres. Um novo público leitor se forma. A literatura precisa se adequar a ele. Ok? Então, vamos lá. Rio de Janeiro, capital do Brasil, né? Até então, o foco ainda era na Bahia. Rio de Janeiro começa seu crescimento. Como a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, ascendeu a burguesia, o romantismo, então, é chamado de a arte da burguesia. Porque a burguesia que agora vai saborear a arte. Vamos lembrar que lá no Barroco, vamos lembrar que aqui no Barroco, nós temos o Barroco foi essencialmente um período da Igreja Católica, religioso e extremamente católico. Foi um período religioso unicamente católico, para defender contra as 95 teses de Martim Lutero. Já o romantismo vai ser um período burguês, tá? Então, aqui a burguesia vai ser atraída. O romantismo é sinal de novos valores, bem diferente do barroco, bem diferente do arcadismo. Liberdade, igualdade, fraternidade, lema previsto entre os miguelitos e os absolutistas. E a modernização da sociedade devido à Revolução Industrial. Tá? Então, lembra que a contextualização histórica toda hora vai chegar à tona por aqui. Observem essas imagens. Uma arte barroca, luxo. Agora, os grandes teatros, os grandes eventos sociais, as roupas muito luxuosas, tá? Observem agora que as pessoas começam a viver mais esse luxo. Lembra de Lucília? Né? Lucília mesmo, ela era dama da corte, então ela participava dos grandes bailes. A burguesia se acendeu, então a burguesia vai aparecer. Nada, porque até então a arte era nos castelos, a arte era no clero e na corte. E agora a arte começou a ser da sociedade. Características. Algumas características importantes. Eu vou retomar toda hora aquela contextualização histórica, tá? A emoção, o sentimento. Eu vou destacar essa palavra aqui, o egocentrismo e o individualismo, né? São palavras bem relacionadas. Por que isso acontece? Agora, como a burguesia ascendeu, como o romantismo é considerado uma revolução, um período burguês, né? O sentimento pessoal ficou mais presente. Na verdade, nunca ninguém se preocupou com a burguesia, então eles passaram a se preocupar com eles mesmos, tá? Então, o individualismo agora vai valer o meu sentimento, o meu sofrimento, o meu pensamento. O eu lírico, ó, infla de tanto sentimento, tá? Outra característica relacionada ao subjetivismo, que é o pensamento, os sentimentos, os ideais do próprio eu lírico, ok? A religiosidade ainda vai estar presente, não vai por terra o cristianismo. Desde o barroco nós ainda estamos presos nessas questões religiosas e elas não vão sair. A cultura popular. Aqui, essa característica, ela vai ser excepcionalmente no Brasil, porque o Brasil ficou com o sentimento de eu amo o meu país agora é meu.
tá? Então, aquele sentimento patriótico. O ufanismo que a gente fala é o sentimento do amor à pátria muito intenso. O ufanismo, eu amo meu Brasil mais do que tudo. Então, o sentimento ufanista. E, é claro, a emoção acima de tudo. O termo romantismo, que nós temos em mente hoje, não é à toa. Ele vem derivado desse período literário, mas ele perpassa, né? Todo aquele sentimento, todo aquele sofrimento. Então, tudo sonho, a fantasia, a imaginação, tudo que o sentimento... Meu negócio está sem funcionar de vez em quando. Tudo que o sentimento, que a emoção faz gerar, tá? O romantismo é, de fato, o período que a gente tem em mente romantismo. Outra coisa, romantismo é uma coisa, romântico é outra, romance é outra, tá? Eu vou falar desses 3 termos daqui a pouco. São 3 coisas diferentes. São 3 coisas derivadas, porém, com significado diferente, tá? Ai, eu tenho que pagar. Olha só, continuação das características. A mulher inacessível, virgem, sensual. A mulher agora ela vai continuar sendo enaltecida, a mulher vai continuar sendo bela, sendo inatingível, só que a mulher agora, ela é mais forte, ela tem mais presença, como em Lucília, como em A Escrava Isaura, como em Orgulho e Preconceito, para quem já viu, já assistiu, ou já leu, tá? A mulher agora ela tem mais fortaleza. O gosto pela noite, claro, a noite com as estrelas, a lua, é um ambiente mais propício ao romance. Então, a noite ainda vai estar muito presente. A imaginação, o sonho, a fantasia, a fuga da realidade, né? Pessoa apaixonada, ela foge do chão. Então, esse aspecto ainda vai ser presente. As redondilhas, o medievalismo e o indianismo. Vamos lá, deixa eu explicar esses 2 aspectos aqui. Nós tivemos Idade Média aqui no Brasil? Ué? Nós tivemos Idade Média aqui no Brasil? Não tivemos Idade Média no Brasil. Então, não tem como a gente ter Ah, o negócio pifou aqui. Não tem como a gente ter um sentimento medieval, se nós não vivemos isso aqui no Brasil. Só que Portugal teve Idade Média. Então, o sentimento patriótico do romantismo português foi essa volta, essa busca pela Idade Média. Qual que é a volta da Idade Média? Os heróis de cavalaria. Se vocês já assistiram alguns filmes, séries de época, a gente vê os heróis de cavalaria, Game of Thrones, né? Em cima dos seus cavalos, as lutas com lança, aquilo ali é um herói de cavalaria. Aquilo ali é a volta ao medievalismo, tá? Então, Portugal tem esse foco, o Brasil não. A minha internet tá ruim? Tá cortando, Deu uma gente? travada pra mim, mas foi só uma... Pois é, e tá no cabo. Apareceu aqui pra mim, sua internet está instável. Vocês me falam aí, se não dá para entender. Então, na Europa, em Portugal, mais especificamente, esse sentimento medieval volta, tá? Algumas obras ainda vão voltar nessa questão dos heróis de cavalaria, dos heróis com suas armaduras. Tem uma obra, um conto bem interessante que dá para a gente trabalhar com ele, chamado Bispo Negro, é de um autor português. Dá para a gente entender essa questão da volta de cavalaria. É um conto bem facinho de interpretação. Só que no Brasil, quem que é a nossa volta? O índio. O primórdio de Portugal é a Idade Média. O primórdio do Brasil é o índio. O índio vai aparecer em várias situações aqui para nós.
tanto na poesia quanto na prosa. O índio herói, o índio romantizado, o índio lindo que é o nosso herói, que lança, que pesca, que planta, que cultiva a sua cultura. Tá? Para nós aqui vai ser o índio, enquanto para a Europa vai ser o medievalismo. Observem essas imagens. Isso aqui vai ser o nosso foco na literatura, principalmente na poesia romântica. O que vocês veem nessa primeira imagem? Aqui. O que é isso aqui? O que está mais aparecendo nessa primeira imagem, gente? Natureza? Natureza. Então, um aspecto central do romantismo vai ser a natureza. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo já ouviu? Gonçalves Dias é do romantismo. Esquece aquela ideia de que ser romântico tem que ter relação homem-mulher, tá? Não é. Natureza, quando Gonçalves Dias está exilado e ele enaltece a natureza brasileira, tem um sentimento ufanista. Eu amo a minha pátria. As aves que aqui gorjeiam onde eu estou exilado, não gorjeiam como lá. As de lá são melhores. Então, Gonçalves Dias tem essa força no sentimento patriótico. Aqui embaixo, quem vocês veem? O índio. O índio. Então, o índio, ó, vai ser enaltecido. O índio é galã, o índio é guerreiro, o índio cultiva sua cultura, o índio lança flecha, ele planta, ele caça. O índio é perfeito. Aqui na de cima, gente, não sei se dá para entender, é o negro, o escravo. O negro sendo transportado como mercadoria para servir de escravo aqui no Brasil. Então, nós temos a natureza, o índio, o negro, as desmazelas sociais com o negro, o índio, o negro sendo carregado em navios sem a mínima condição, morrem, são jogados ao mar, mulheres grávidas, mulheres que ganham neném em meio à viagem, muitos são chicoteados, são escravizados, sem a menor condição de vida. Então, outra temática, a natureza, o índio, o negro, e aqui, quem que nós temos? Mulheres. Mulheres, as mulheres. Então, é por elas e para elas que o romantismo acontece. Tá? A mulher agora leitora, a mulher a dona de casa, a mulher que aceita o marido, a mulher que tem o dote comprado, a mulher que vai para a sociedade. E nós vimos já algumas mulheres que fazem a diferença aí nesse período, tá? Mas a mulher sonhadora, a mulher que sonha com o príncipe encantado, quase que num cavalo branco. A mulher que idealiza. Muitas histórias, principalmente em Portugal, aqui no Brasil não tanto, mas em Portugal, os finais são trágicos. Eu morro porque eu não consigo viver esse amor. Eu vou suicidar porque eu não consigo, meu amor não está perto de mim. O sofrimento é muito forte, tá? Aquela sofrência que vocês gostam do sertanejo, aqui nós começamos com ela, ok? E nós vamos ver as diferenças aqui então entre o classicismo, que é o período literário lá no Renascimento Cultural, né, na pós-Idade Média. Só que aqui nós vamos considerar o classicismo para a gente ver os padrões em relação ao romantismo brasileiro e o romantismo europeu, tá? Então, no classicismo, segue um padrão clássico, os sonetos, principalmente, 2 quartetos, 2 sextetos. A poesia romântica não tem modelo. Nós vamos ver a Canção do Exílio, que é a obra mais conhecida poética, que acredito que vocês já conhecem,
não tem um padrão a ser seguido, não é um soneto. Ela vai cair. No classicismo,